Muito bem, queridos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Malaquias, capítulo 1. Malaquias, capítulo 1. Se você pensou aí, eita, o pastor vai falar sobre dízimo, já peça perdão a Deus. Malaquias, capítulo 1, versículo 13. Malaquias 1, 13, Malaquias é o último livro da Bíblia, diz o seguinte: e ainda dizem, que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes, e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Meu Pai querido, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações, através dessa poderosa palavra, que Teu Santo Espírito nos conduza nesse momento, em nome de Jesus, amém, queridos. Irmãos, a gente tem um ano aí, mais de um ano, na luta aí, nesse momento de pandemia, e é um tempo que, possivelmente você viu pessoas, infelizmente, adoecendo, ficando com algumas sequelas e até partindo, né? Eu mesmo, nesse período, perdi alguns amigos do ministério pastoral. Ontem, perdi um outro colega ministerial, o pastor Samuel. Ele foi contemporâneo lá no seminário. Infelizmente, tinha algumas comorbidades e isso afetou ainda mais no agravamento da sua saúde. E há mais uma igreja lá no Recife, né, que chora, mas que naturalmente entende que deve dar continuidade à sua missão. E o pastor, ele desempenhou a sua função como pastor, foi honrado na sua igreja e naturalmente foi recebido pelo Senhor nos céus. E isso, especialmente isso, gera um cansaço na vida da gente, né? Uma outra coisa também que gera um cansaço, não sei se você tem filho, irmão, mas esse período de fazer lição em casa é tão difícil. Aquele menino que você bota para fazer a lição e é um trabalho para fazer. Deveriam ter feito aí treinamentos pedagógicos aí online para os pais, porque o negócio não é fácil. É até interessante para a gente poder, antes de chegar na escola e falar assim, professora, você não está preocupada com meu filho e tal. Olha como essa criancinha pode dar um trabalho enorme. E às vezes o problema não é necessariamente no professor. Pode sim, claro, isso acontece também. Mas às vezes é a criancinha que não facilita, né? E essas coisas vão nos cansando, essa rotina do dia a dia, isso vai nos desgastando. Queridos, nós acabamos de ler um texto que falavam sobre líderes religiosos, sacerdotes, levitas, pessoas que eram responsáveis por a implementação dos sacrifícios no templo, aqueles que eram responsáveis por prestar o serviço religioso ali, onde as pessoas traziam os animais, aqueles animais eram oferecidos como sacrifício em favor do pecado de cada um das famílias que ali estavam. Mas a gente percebe, queridos, que esses líderes, eles chegaram a um ponto de um cansaço muito prejudicial, não somente à saúde física, mas à saúde emocional e espiritual deles. O cansaço espiritual levou os sacerdotes a não considerarem, ou seja, desprezarem e detestarem aquilo que eles estavam fazendo. Existe coisa na sua vida que você já fez com amor, mas de repente o cansaço fez com que você começasse a detestar isso.
Talvez era com algo parecido com isso que os sacerdotes, os levitas, os líderes ali religiosos estavam enfrentando. E queridos, é interessante que algumas coisas da nossa vida vai nos definhando. O cansaço, ele pode nos levar a definhar em todos os aspectos da nossa vida. Mas uma coisa que eu percebo nesse texto, que é quando Deus vai falar com aqueles líderes, é que se Deus, ele fala, ele quer restaurar as forças, ele quer mudar aquela condição na vida daquela pessoa, e eu sei que também Deus pode, ele quer restaurar as minhas forças e as suas forças. Então o tema da nossa mensagem hoje é vencendo o cansaço espiritual. E nós estamos buscando sempre relacionar essas palavras a uma aplicabilidade nas nossas famílias. E talvez você esteja muito cansado ou muito cansada de algumas coisas relacionadas à sua família, porque como líderes eles estavam cansados do serviço religioso, mas talvez você também está cansado ou cansada de algumas coisas relacionadas à sua família, na sua casa, no seu dia a dia. E possivelmente os princípios que aqui serão apresentados para vocês, certamente vai de alguma maneira dar uma direção para uma melhoria nisso. Primeira coisa, que se eu estou cansado, queridos, eu preciso identificar o nível desse cansaço, porque existem cansaços diferentes e tratamentos diferentes. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que os líderes religiosos aqui, eles estavam no último degrau do cansaço. Mas até eles chegarem ali, houveram algumas etapas anteriores, que infelizmente não foram consideradas. E a não consideração disso levou eles a chegar ao fundo do poço. A uma condição em que Deus não tolera aquela circunstância. O primeiro cansaço, queridos, antes de chegar nisso aí, vamos dividir aí em 4 etapas. O primeiro é aquele cansaço mental e físico, que diz, nossa, como eu estou cansado. Aquela frase bem simples, nossa, eu estou cansado, eu estou precisando dar uma relaxada. E esse cansaço, ele é tratado com um dia de folga, ou com alguns dias de férias, ou de repente com a mudança de uma rotina, ou uma paradinha para relaxar. É aquele cansaço que você precisa de uma restauração física e mental, né? Você não chegou a se desesperar, mas está cansado, às vezes, de estudar, né? O tempo todo olhando aquelas letrinhas ali, e precisa dar uma relaxada. Então, esse é o primeiro nível, é aquele que todos nós passamos, às vezes semanalmente, às vezes diariamente. A gente precisa dar uma parada, precisa dar uma reconsiderada naquilo, e sentar para tomar um cafezinho, um suco, espreguiçar as pernas ali no sofá, esticar as pernas ali no sofá, assistir um filme, alguma coisa que possa dar uma relaxada física. Mas existe um outro nível, e um outro nível é o nível do desfalecimento. Esse já é algo mais intenso do que o anterior. Esse desfalecimento tem a ver com um cansaço a ponto de um desfalecimento físico, de um desmaio, por exemplo. Você passa mal, de repente você tem um pico de pressão, ou de repente a sua pressão cai, e aí você precisa de uma intervenção medicamentosa, ou algum tipo de tratamento natural, mas alguma coisa precisa ser administrada. Então você passou daquele nível de cansaço que todo mundo tem, e isso já começou a prejudicar a sua saúde. Então esse alerta já precisa ser considerado. Preciso procurar um médico. Preciso ver alguma coisa para tratar isso, porque isso não está normal. E é interessante, queridos, que isso não é tratado.
nós temos a tendência a começar a acumular as coisas. É aquele cansaço que a gente vai superando, vai deixando passar, vai se acostumando com ele, e aí daqui a pouco a gente começa a acumular tanto que a gente desfalece. Mas nesse caso aqui ainda é algo físico, é um passar mal que envolve ainda algo físico com o nosso ser. O terceiro degrau é o esgotamento, que envolve as questões física, mental, emocional. É aquele cansaço que a gente está querendo dizer assim, agora eu vou desistir, eu cansei disso, eu desisto disso. É aquele cansaço, por exemplo, de uma rotina, de uma dona de casa, por exemplo, está cansada, acorda, arrumar a casa, fazer almoço, lavar roupa, passar a roupa, à noite, fazer a janta, servir, aquela rotina que toda mulher que tem essa rotina sabe, vai cansando, você sai de férias e você não relaxa nas férias, você não consegue relaxar porque você fica tensa, você vai para as férias já pensando, meu Deus, quando eu voltar vai começar tudo de novo. Você não consegue relaxar porque se você senta no sofá, se eu não fizer alguma coisa agora, pronto, eu vou explodir. Então é aquele nível que já afetou sua saúde, sua pressão está lá em cima, você está desmaiando, aquela coisa, aquela bagunça no seu físico. É aquela situação em que você diz, eu não aguento mais, eu vou desistir disso, uma espécie de surto, né? Você surta. Mas tem um outro nível. E é um nível, queridos, que nos prejudica de maneira completa, que é um cansaço que gera uma amargura. É um cansaço que você começa a odiar aquilo que você faz. É uma mistura de raiva e ódio, onde você começa a abandonar a esperança. Você não somente está pensando em desistir, mas você está odiando essa vida. Você está odiando essa rotina, você está odiando as pessoas, você está tratando mal as pessoas, você está tratando mal a você mesmo. Você começa a ter uma raiva de tudo. Por exemplo, a felicidade de outra pessoa é algo que já te incomoda. Você começa a tomar raiva a ponto de não ter esperança mais nem em Deus. Você olha para Deus e diz assim, não, Deus é todo poderoso, mas no meu caso eu sei que Ele não vai fazer mais nada. Eu desisto, eu não somente desisto, mas eu odeio quem vem falar qualquer tipo de palavra de esperança comigo. É mais ou menos nessa circunstância que os sacerdotes, os levitas, os líderes religiosos estão. A Bíblia estabelece um padrão de como deveria ser oferecido os sacrifícios. E aí o padrão era que o animal fosse perfeito, que não tivesse nenhuma mancha, que não tivesse nenhuma doença, ou seja, fosse o melhor. E possivelmente naquele meio ali as pessoas começaram a oferecer um animal doente. Então, no início os sacerdotes, olha, esse aqui não pode passar, esse aqui está doente, ó, esse aqui está com a perninha quebrada, não pode, esse aqui está cego. E aí eles começaram a receber aquilo, e eles começaram a orientar, mas chegou um momento que eles estavam cansados. Eles disseram, rapaz, é assim que vocês querem? É assim que vocês querem agora? E aí eles começaram possivelmente a detestar o que estavam fazendo, e começaram a jogar todo tipo de animal, com perna, sem perna, com olho, sem olho, doente, morrendo, e baixaram o nível, baixaram o padrão, descaracterizaram completamente aquilo que eles faziam e para quem eles faziam. Naturalmente, estavam esgotados, estavam num nível de amargura possivelmente muito grande, a ponto de achar que poderiam continuar fazendo aquilo ali, e não estavam nem aí para o que Deus estava pensando a esse respeito. Deus entra com essa intervenção, e Deus questiona eles.
Versículo 12 diz: mas vocês profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível, e ainda dizem que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor. É um nível, queridos, de completa descaracterização do ser. Infelizmente, às vezes eu vejo pessoas experimentando isso na sua família. Pessoas que começaram a ter raiva, a ter ódio dentro de casa. E essa rotina foi matando essa pessoa. E a gente vê um filme da vida da pessoa lá atrás, a gente percebe, meu Deus, a pessoa de hoje não tem nada a ver com a pessoa lá do início. E o que foi que transformou essa pessoa nisso? Os estágios de cansaço que não foram tratados. É como um elástico, a gente vai esticando, assim, não dá para esticar mais um pouquinho. Dá para esticar mais um pouquinho, vai esticando, e a gente já percebe que não dá, mas para agradar outras pessoas, a gente vai dizer, não, dá para esticar, dá para sofrer mais um pouquinho, dá para ser ferido mais um pouquinho, dá para fazer isso, e vai esticando, e aí, quando está quase arrebentando, ou a gente trata isso, porque é o último estágio, meu irmão, ou então a vida não vai ter mais qualquer tipo de sentido. Pastor, como é que eu faço? Como é que eu faço para vencer isso? Diz que eu falei para você. Você consegue identificar qual etapa você está? Não, pastor, graças a Deus minha etapa aqui é só quando eu tomo um banho, eu relaxo, eu estou pronto para começar o dia. Não, pastor, a minha situação já afetou a minha saúde. Mas graças a Deus, eu estou ali fazendo uma caminhada, eu estou ali, melhorei minha alimentação, eu já estou fazendo um tratamento, o médico está me acompanhando. Não, pastor, a minha fase, infelizmente, eu já estou num esgotamento emocional tão grande, que eu já estou pensando em desistir das coisas. Eu já estou fazendo até um tratamento com psiquiatra, com psicólogo. Eu estou num nível aí, pastor, que se eu não tomar meus medicamentos, infelizmente eu surto, pastor. Então, está muito difícil, no esgotamento. Ou você talvez chegou já nesse último nível. Pastor, eu não creio. Eu não creio mais que Deus pode fazer alguma coisa. Eu estou detestando a vida. Eu estou detestando tudo. É uma espécie de, não somente de fundo do poço emocional, mas também é um fundo do poço espiritual. Você já esticou tudo que podia esticar. O primeiro passo é assim, identifique qual área, qual desses. E se você não tiver em nenhum desses, meu irmão, maravilha. Glória a Deus por isso. Mas identifique. E por que eu preciso identificar? Porque se você não identifica e você segue a sua vida normal, vai vir um próximo nível. Vai vir um próximo nível. Fique imaginando esses sacerdotes. Eles começaram bem, eles se cansaram, eles ficaram exaustos, e eles começaram a baixar o nível. Qual é o segundo passo, pastor, que eu preciso dar para vencer o cansaço? Inicie um tratamento para seu cansaço. Se eu já identifiquei, de repente, qual dessas 4 etapas aqui, eu preciso começar um tratamento para isso. Se é no nível de cansaço, como eu falei, eu estou cansado, meu irmão, minha irmã, tire um dia de folga, uma tarde, uma noite.
Faça alguma coisa, mude ali a sua agenda, mude ali a sua rotina. Faça alguma coisa que faça com você, dê uma relaxadinha, faça alguma coisa que você gosta. Porque se você não tratar isso agora, isso vai se tornar em um desfalecimento, isso vai prejudicar a tua saúde. Então já faz isso agora. Então se está no segundo passo, que é o desfalecimento, você já está começando a passar mal, procura um médico, meu irmão. Procura um médico, minha irmã. Precisa de uma intervenção. Não, pastor, eu vou orar. Meu irmão, eu creio que a oração é poderosa, porque nós oramos a um Deus poderoso. Mas é como dizer, Senhor, me cura. Deus assim, olha o médico aí. Ó. Você já foi no médico? Porque às vezes a gente quer que tudo aconteça extraordinariamente, milagrosamente. Mas, meu irmão, para uma doença que não tinha cura, por exemplo, um médico vir e te passar um medicamento, isso é um milagre. Porque um tempo, aquilo ali não tinha tratamento. Então, meu irmão, escute uma coisa. Se você está passando mal fisicamente, procure um médico. Siga as suas orientações. Teve um tempo lá atrás que eu estava sentindo dor de cabeça direto. E aí, minha família tem esse histórico de enxaqueca, e eu sempre tomando medicamento, mas teve um dia que eu tomei, e não fez efeito. Eu disse, meu Deus, isso não passou. E aí eu achei muito estranho, nossa, aí eu pensei, vou medir, aferir a minha pressão arterial. E aí quando eu aferi, minha pressão deu, acho que 16/10. Eu falei assim, rapaz, aí tome suco de chuchu, tome não sei o que, tal, tomei. E aí, deu uma melhoradinha, eu vim para a igreja, preguei, encontro de líderes e tal, mas depois o negócio continuou. Então, eu vou numa farmácia ali. Quando cheguei na farmácia, quando ele aferiu, voltou para os 16/10. Ele assim, rapaz, é bom tu ir no médico, cara, ir na emergência aí. E eu fui na emergência e tive os procedimentos, depois procurei um médico, ela disse, olha, você está com pressão alta. Aí ela disse, olha, faça exercício, tome esse medicamento e tal. Então eu procurei obedecer, seguir, e aí a minha pressão começou a baixar tanto que ela disse, eu vou precisar tirar um medicamento, senão daqui a pouco você vai começar a desmaiar. Graças a Deus por isso, né? Mas querido, se eu não procurasse, se eu pensasse assim, não, normal, eu preciso aprender a conviver com essa dor de cabeça, eu preciso aprender a conviver com isso, eu ia infartar. Então, nesse ponto, a gente precisa de uma intervenção médica. Pare de querer ser o super-herói, a Mulher Maravilha. Porque, querido, escute uma coisa. Ninguém é insubstituível. Tem gente que pensa assim, se eu não fizer isso em casa, ninguém faz. Faz. Morra para você ver. Um ano, talvez tenha até outro no seu lugar. Eu lembro que eu fui fazer um aconselhamento. Eu tenho uns aconselhamentos assim bem impactantes, né? Fui fazer um aconselhamento com o marido que não queria, tratava mal a esposa e tal, né? Fazer um aconselhamento com ele aqui. Eu disse, aí, rapaz, ainda não, pastor, casamento acabado, não sei o quê. Falei, isso é mesmo, rapaz, tá difícil demais. Aí eu falei assim, vocês dormem aonde, cara, aqui? Aqui, pastor. Posso olhar ali o quarto de vocês? Pode. Olhar o quarto. Aí eu falei assim, eita, cara. Daqui a uns 6 meses vai ter outro caba dormindo aí, ó.
Casamento acabado, sua esposa nova não vai ficar solteira até o fim da vida, né? Espera aí, pastor. Eu disse, oxê. Num instante ali, tua cabecinha no lugar, percebeu quanto amava a esposa, tratou aquilo ali, glória a Deus, estão vivendo bem. Mas infelizmente outras pessoas não fazem isso, desiste realmente. Eu contei isso, queridos, porque se a gente não colocar a cabeça no lugar, a gente pode perder coisas que são importantes para nossas vidas. Então não deixe que o cansaço destrua algumas coisas que são valiosas para você. E a outra coisa é essa amargura. Meu irmão, quando chega nesse ponto da amargura, possivelmente você vai precisar de um tratamento profissional. Quando eu falo profissional, talvez de um psiquiatra, talvez de um psicólogo, e também um tratamento espiritual, um acompanhamento espiritual. Espiritual, com certeza, em cada etapa aqui é importante, mas tem que fazer um tratamento. Então, se eu identifiquei um desses 4 casos, pastor, eu preciso iniciar rapidamente esse tratamento. Então, os sacerdotes precisavam fazer alguma coisa para não continuarem daquele jeito. Eles chegaram ao último nível do degrau, ao último degrau da escada do cansaço. Como eu falei, queridos, nessa situação, sem uma intervenção divina, não há possibilidade de restauração. Ou seja, cheguei ao fundo do poço, eu preciso de Deus ali. É importante nós identificarmos esse nível do nosso cansaço para estabelecermos um tratamento adequado. Eu não posso estar no primeiro nível e querer o tratamento do último nível. Também não posso estar no último nível, esgotamento, odiando as coisas e achar que tirar férias vai resolver. Não vai resolver. Não vai resolver. Por quê? Porque o problema é muito mais sério. Não adianta tirar férias ou descansar fisicamente quando o cansaço já atingiu o seu nível mais profundo, espiritualmente falando. Se Deus falou com esses líderes, era porque Deus queria tratar esses líderes. Porque se Deus não quisesse tratar, Deus poderia ter matado esses líderes. Se Deus está falando com você agora, meu irmão, minha irmã, é porque Deus quer tratar você. Porque se Deus não quisesse tratar, Deus já tinha permitido a sua morte. Deus nunca vai apontar uma falha, Deus nunca vai apontar uma área na minha vida que Ele não tenha a real intenção de nos ajudar a tratar. Deus poderia ter escolhido outros sacerdotes, mas Ele não fez isso. Ele primeiro foi falar com eles. Então, querido, se você quer vencer esse cansaço espiritual, precisa iniciar um tratamento. Pastor, o que é que eu preciso fazer? Primeiro, não deixe chegar ao ponto, não deixe chegar ao fundo do poço para começar a se importar seriamente com isso. Você vai deixar chegar ao fundo do poço para você entender, você precisa dar uma paradinha, dar uma descansada, retomar o seu tempo a sós com Deus, retomar a liderança espiritual da sua casa, da sua vida. Diante dos primeiros sintomas de esgotamento, queridos, compartilhe com pessoas que podem ajudar você nisso. Chega para o seu líder de célula, chega para o seu discipulador, chega para uma pessoa que era referência, seu pastor, por exemplo, que é referência para você, alguém que é referência para você em uma área espiritual, em uma área específica, e conversa com ela. Como é que você faz isso? Comece a mudar imediatamente a sua rotina. Irmãos, se tem uma coisa errada, tem que mudar a rotina. Os metalúrgicos, por exemplo, quando eles se sentiam que estavam sendo explorados, eles faziam greve. Tem algumas mães que precisam fazer greve em casa. Eu estou de greve hoje. Pendurou uma placa assim no pescoço, estou de greve. Marido, cadê o sapato? Não sei, estou de greve hoje. Filho, mãe, cadê aquela cueca? Estou de greve hoje.
Fica uma semana assim que você vai receber chocolate todo dia, você vai receber açaí, você vai receber. Faça isso. Porque, queridos, nós precisamos tratar melhor quem cuida da gente. Filho, você precisa tratar melhor seus pais, porque eles cuidam de você. Às vezes lá em casa acaba determinada coisa que a gente não percebeu no final do dia. Mas por que não comprou isso? Moleque, meu irmão. A gente tem que chamar de perto e explicar por quê. Então escute uma coisa. Sua vida é o seu bem mais precioso. Trate bem dela. Se você não for o primeiro a valorizar a sua vida, dificilmente outra pessoa vai valorizar. E por último, meus irmãos, cuide, se você já venceu uma etapa, cuide para não voltar a experimentar a mesma situação. Cansaço a gente sempre vai ter, esse primeiro nível a gente sempre vai ter, a gente tem que estar sempre tendo e renovando, ou seja, dando uma descansada, dando um passeio, fazendo uma coisa que a gente gosta. Tem gente que descansa trabalhando em algumas coisas. Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito é de atividades manuais. Cortar madeira, de repente, coisas manuais. E isso me faz relaxar, me faz descansar. Às vezes eu estou consertando de repente uma coisa que não vale R$10, mas aquilo para mim é uma terapia muito agradável. Não adianta o irmão dizer, pastor, tem uma cadeira quebrada lá em casa, venha consertar. Não, é só quando eu estou querendo relaxar, meu irmão. E não adianta dizer, pastor, quando o senhor estiver querendo relaxar, pode ir lá para casa. Não é assim não. Mas tem coisas que a gente faz que nos ajudam. Então, queridos, tome muito cuidado. Eu identifiquei, eu fiz o tratamento, eu estou em tratamento, eu tenho que ter cuidado para não voltar ao que era, não voltar a ser aquela pessoa estressada, não voltar a ser aquela pessoa amarga, não voltar a ser aquela pessoa que odeia a vida. Não, eu não preciso de novo experimentar isso. Somente quem já chegou ao fundo do poço sabe o quanto é difícil sair de lá. Muitas vezes para quem está fora é uma atitude simples, mas somente quem está passando sabe o quão doloroso foi chegar àquele lugar. Quão difícil foi chegar àquela situação. Então, se você não tem uma palavra de encorajamento e de cooperação com aquela pessoa, então, meu irmão, minha irmã, por favor, não fale nada. Não fale nada, porque você vai prejudicar ainda mais aquela pessoa. Quando Deus, Ele questiona essa liderança aqui, não é para esmagar essas pessoas, é para dizer assim, gente, olha o ponto que vocês chegaram, e vocês têm um Deus que pode ajudar vocês a saírem disso, e vocês não contam comigo. É como se Deus estivesse dizendo, olha, eu sempre estive aqui pronto para orientar e ajudar vocês a revigorar as forças, a realinhar a caminhada, mas vocês não contam comigo. Ao contrário, vocês ficam só falando a mesma coisa, que canseira. Escute uma coisa, falar que está cansado não faz você revigorar suas forças, é preciso tratar isso aí. Há pessoas que deixaram o cansaço desconfigurar completamente o perfil delas. Como eu falei, você olha a vida no início, você olha agora e diz, meu Deus, não tem nada a ver. A aparência da pessoa é uma aparência triste. Você não nasceu assim. Mas as circunstâncias da vida foram te tornando assim. Por causa de etapas que não foram bem tratadas. Não tem família que consiga ficar estabilizada se você não trata isso. Então, queridos, esse nível de descomprometimento que os líderes religiosos estavam,
chegou ao ponto de não haver nenhum tipo de constrangimento naquilo que eles estavam fazendo. Às vezes o cansaço que nos descaracteriza tanto, que a gente começa a xingar, a falar palavras obscenas, e a gente perde o constrangimento nisso. A gente começa a ter atitudes pecaminosas, horríveis, igual a esses líderes. É um marido, por exemplo, que está cansado de repente com a relação com a esposa ali, e aí ele fala assim: eu vou começar a procurar mulher na internet. E aí começa ali a bater papinho e fica só no papinho. Daqui a pouco está nos encontros, daqui a pouco está no motel. E daqui a pouco isso é uma rotina na vida dele. Aquele homem que de repente era um homem honrado, se tornou uma pessoa ridícula na família. Por quê? Porque não tratou das coisas. Ah, pastor, então essa pessoa, ela é uma vítima das circunstâncias? Não. Porque nessas etapas ele tinha escolha, ela tinha escolha. Então às vezes a gente quer colocar a culpa em um monte de coisas, mas nós precisamos assumir a liderança, a autorresponsabilidade da nossa vida. Entender que Deus já nos deu entendimento, inteligência para isso. Deus precisa estar em cada uma dessas etapas, independente da mais leve à mais intensa. Deus precisa fazer parte delas. Pastor, se eu estiver nesse último nível, o que é que eu preciso fazer? Faça o tratamento, como a gente orientou. Mas o que é que eu faço para não voltar? Então, preste atenção. Lembre desse momento difícil como algo que você não quer repetir nunca mais na sua vida. Pare e diga: meu Deus, eu quero isso de novo na minha vida. Porque o comportamento igual vai levar você ao mesmo lugar. Eu quero isso de novo na minha vida. Se você não quer, tem que mudar a rotina, tem que mudar as escolhas, tem que mudar as amizades, tem que mudar os grupos de WhatsApp que você participa, tem que mudar os canais de televisão que você assiste, tem que mudar os grupos, tem que mudar um monte de coisa. Talvez você precise até deixar de começar a parar de visitar um parente que toda vez que você vai lá, lhe faz mal. Tem que mudar. Não esmoreça no seu relacionamento com Deus. Meu irmão, em cada etapa você precisa ter uma vida com Deus, relacionamento com Deus. Você precisa ter uma profundidade, aprofundar isso cada vez mais. Senão, meu irmão, você vai começar a agir pelas suas próprias forças. Não confunda uma etapa com a outra, porque confundir uma etapa com a outra, um problema com o outro, um nível de cansaço com o outro, pode prejudicar seriamente a sua recuperação e você voltar a experimentar aquilo que não queria mais experimentar. Então não confunda. Tem coisas que têm que ser tratadas da seguinte maneira. Tem coisas que você tem que tratar com um dia de descanso, uma tarde de descanso. Tem coisas que você precisa de umas férias realmente. Tem coisas que você precisa tratar com oração e com atendimento médico, com um psiquiatra, com um psicólogo, com um terapeuta. E tem coisas, querido, que você precisa tratar com isso e aprofundar a sua relação com Deus muito mesmo. Estabeleça seus princípios e valores para que outras pessoas não interfiram neles. Para assim, meu Deus, por que eu cheguei a esse ponto? Por que eu cheguei a esse nível? Por que eu afundei tanto? Certamente lá atrás você negociou princípios e valores que você não deveria ter negociado. Porque eu estou me submetendo, por exemplo, a um casamento violento como esse? Porque talvez lá atrás você abriu mão de um princípio e um valor que você tinha. Então, meu irmão,
Eu preciso perceber quais são os meus princípios, quais são os meus valores, o que é que eu não negocio. E uma última coisa, para vencer o cansaço espiritual, não fique pensando que você é a pior pessoa do mundo, que você deveria ter escolhido um outro caminho, mas não escolheu, e agora está tudo perdido, agora não tem mais jeito. Não, escute uma coisa, todo mundo passa por isso, querido, querida. Todo mundo enfrenta circunstâncias, se não forem bem tratadas, horríveis. A caminhada às vezes é muito árdua. Me escute uma coisa, Jesus veio à terra, e Ele veio ensinar pessoalmente. E hoje nós aprendemos através das Escrituras. Ele diz o seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Escute uma coisa, queridos, a intervenção de outras pessoas é importante, de um terapeuta é importante, de um psicólogo é importante, de um psicanalista é importante, de um psiquiatra é importante, a intervenção medicamentosa bem aplicada é importantíssima, mas escute uma coisa, nenhuma dessas coisas fará diferença se Deus não for o seu principal remédio. O que faltava, infelizmente, na vida desses sacerdotes era se humilhar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu não estou mais aguentando, me ajuda, me fortalece. Eu não aguento mais as pessoas trazerem animais estragados. Eu não aguento mais eu falar uma coisa e as pessoas não obedecerem. Senhor, renova a minha força. Talvez você, mãe, pai, está dizendo assim: eu não aguento mais falar tanto com meus filhos. Mas escute uma coisa, é assim que Deus faz com você todos os dias. Deus todos os dias está te ensinando alguma coisa. Todos os dias Deus está te reensinando. Todos os dias Deus está falando a mesma coisa, e às vezes a gente comete os mesmos erros, mas Deus, Ele é misericordioso. Escute uma coisa, você não se canse de fazer o bem, não se canse de ensinar aquilo que deve ser correto na sua família, com seu pai, com sua mãe, com seus filhos, com sua esposa, com seu esposo. Não se canse disso, porque aquilo que a gente planta, um dia nós iremos colher, meu querido, minha querida. Escute isso. Agora eu não posso desistir, porque quando você desiste, você tira toda e qualquer possibilidade de uma ação de Deus na sua vida. Você não pode ficar se achando a pior pessoa, a pessoa mais horrível da humanidade. Não, querido. Você só está vivendo um momento muito difícil, um pouco difícil, mas Deus pode mudar essa circunstância em nome de Jesus. Todos nós descansamos, mas é em Cristo Jesus, é na palavra de Deus que nós encontramos um redirecionamento para as nossas vidas, para continuar liderando as nossas famílias, para continuar liderando as nossas vidas, para continuar liderando os nossos ministérios, para continuar vivendo a vida abundante que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor nesse momento.